Como é o nome da senhora? Ana. E o senhor? Cícero. Como que era antes? Quem fala mais? Eu vim para a igreja por causa de problema na vida sentimental, né? Eu não dava certo com ninguém. A única pessoa que eu consegui antes do Cícero, né? Eu vivi 4 anos, fui noiva 4 anos. E quando eu engravidei, essa pessoa me abandonou grávida. Que isso, meu Deus. Momento que a senhora mais precisava. Sim, então para mim era terrível. Então eu cheguei na igreja, minha filha já estava com 2 anos, eu não conseguia me relacionar com ninguém, eu não acreditava que relacionamento nenhum pudesse dar certo, um trauma muito grande, uma mágoa muito grande. Então eu vim para a igreja e comecei a participar da terapia, né, fazendo todos os votos direitinho, até que veio uma fogueira santa. Então nessa fogueira santa, na época eu era gerente de uma loja, eu ganhava em média de R$ 1.400 a R$ 1.500, que era o meu salário, ganhava por comissão. E eu fiz um sacrifício de R$ 1.500. Justo naquele mês eu não conseguia atingir a meta. Né? Não consegui os 1.500 de salário, mas eu comprei batom, revendi algumas outras coisas, cumpri o meu sacrifício. Passou alguns meses, eu já conhecia o Cícero, né? E ele já tinha falado que gostava de mim, mas eu não enxergava, né? O mal não deixava, eu não via ele com bons olhos. E depois comecei a enxergar o Cícero com bons olhos. Então, convidei ele para vir para a igreja, começamos a namorar na igreja. Então, em 1 ano na igreja, nós casamos, né? E assim, Deus abençoou a vida sentimental. Só que financeiramente a gente não tinha nada. Nós casamos, fomos morar num quartinho, né, no quintal de família, que só cabia a cama e um fogão. E se unimos na fé, começamos a buscar em outras correntes também. E foi onde nós começamos a prosperar, né? Então chegamos num patamar assim que em 6 anos na igreja nós passamos a morar numa casa de R$ 1 milhão. Conquistamos 2 carros importados, apartamento na praia todo decorado, uma empresa, 5 lojas, dando emprego para mais de 150 pessoas. Então assim, uma vida estável. Mas é onde entra a parte do Cícero na terapia, que há 1 ano e meio mais ou menos atrás, o Cícero esfriou um pouco na fé, começou a esfriar na fé, não queria vir na igreja, eu insistia mesmo assim, ele não queria vir. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso, isso é seríssimo. Se depois de conquistar tudo, estarem bem. Tudo, depois de estar com a vida estabilizada, muito bem. Então, assim, ele começou a esfriar na fé. Eu dizia, vamos, ele não queria vir. Na época a gente estava abrindo mais 2 lojas em shopping e a reforma de loja normalmente é à noite. Então a desculpa dele é que tinha que ir para a reforma e não vinha para a igreja. Trabalhava de dia à noite, ia para a reforma da loja e não vinha para a igreja. E justamente nessa época que a gente estava abrindo essas 2 lojas, nós começamos a perder tudo. De uma hora para outra eu não entendi o porquê. As lojas que a gente tem 4 lojas aqui no Brasil que arrebenta de vender. Hoje arrebentava antes, parou de vender totalmente, as lojas parou de vender. As reformas das lojas que tinha que sair em 30 dias, já estava em 60 dias, não acabava a reforma para inaugurar essas lojas, tudo amarrado. Na época perdemos o apartamento da praia, perdemos 2 carros importados para pagar dívida, adquirimos uma dívida de 700 mil, tudo em 3 meses. E eu não entendia, eu vinha para a igreja e eu firme, ele não vinha, mas eu firme, meu Deus, eu não entendo. Porque Ele parou. Ele parou. Você está vendo como você não pode errar? Não adianta vencer 1 batalha, 2 batalhas, 4 batalhas e depois parar. Então eu falava para Deus, eu não entendo como o Senhor deu tanto e agora eu estou perdendo tudo. E eu escondi isso das pessoas, minha família não sabia, meus funcionários não sabiam, mas aquela pressão. E eu comecei, né, cobrar de Deus, pegando mais firme nas correntes, o Senhor tem que me mostrar o que está acontecendo. Aonde eu estou errando, mas não era eu. Aí foi o que Deus me mostrou. O Cícero tinha arrumado um amante, essa mulher me ligou, falou que estava tendo um caso com ele. Então, quer dizer, para mim foi um momento terrível, porque assim, já bastava a dívida, né? Eu ter lutado tanto tempo, assim, embora eu soubesse que ele não era convertido, a gente vê pelas atitudes da pessoa da igreja, do sacrifício, né? Ele sempre sacrificou, mas eu sempre fiz o melhor, sempre estive mais na frente, e ele não. Então eu via que faltava isso nele, mas não pensei que fosse chegar a esse ponto dele se afastar da igreja e arrumar um amante. Então para mim foi um momento terrível, sabe? Eu me agarrei a Deus com todas as forças, mas eu falava para Deus, eu só queria ele se fosse convertido, se não fosse, eu não queria. Já bastava tudo que eu tinha passado. E foi onde ele entendeu que ele tinha que fazer a parte dele. E fez? Aí, a partir de hoje, né? Há 1 ano e 6 meses atrás, foi quando aconteceu tudo isso. Eu arrumei essa amante, onde a gente vivia bem, perdemos praticamente tudo, né? Viemos a estaca zero, onde eu não tinha mais a quem recorrer. Eu vinha nas reuniões de prosperidade, quarta-feira, domingo, só que eu não vinha na terapia do amor, porque eu achava que eu tinha um casamento bom, um casamento abençoado, porque a minha vida financeira falava mais alto. E assim, eu comecei a atrair a minha esposa, adquirimos essas dívidas aí por meu erro. Eu não sabia o que fazer, fui atrás de uma orientação de um pastor. O pastor me orientou que eu deveria fazer a terapia do amor para mim reconciliar com a minha esposa, porque ela não queria. É a única coisa que Deus permite a separação do casal, é a traição.
pastor orientou que se fosse para mim continuar com a minha esposa, eu tinha que fazer a minha parte, porque a parte dela ela sempre fez, e eu que falhei com a minha parte. Então eu comecei a fazer as correntes. Não foi fácil, que nessa época também a minha mãe apresentou um problema de saúde, câncer, logo ela veio a falecer também. Eu fiquei sem chão, porque quem eu tinha era minha esposa, minha mãe. Minha mãe faleceu, eu falei, poxa, estou perdendo tudo. Perdi minha mãe, perdi minha esposa, perdi minha vida financeira, vou perder meus filhos. O que eu tenho? Eu não tenho mais nada. Então eu me apeguei firme na corrente. Aí, graças a Deus, o pastor me orientou. Eu botei em prática, comecei a agir a minha fé, comecei a vir nas correntes, fazer a minha parte. Tive a oportunidade de ter, como todos vão ter agora, o sacrifício de Fogueira Santa. Eu fiz esse sacrifício, onde foi que a gente não tinha mais nada para sacrificar. Eu só tinha um carro, que inclusive ele estava financiado, faltava 2 parcelas para pagar, de R$7.000 cada parcela, porque a gente tinha comprado ele para não mostrar para as pessoas que a gente estava endividado. E um carro bom eu tive que comprar, a gente comprou ele em 6 parcelas. Aí faltava 2 parcelas para pagar. Trabalhei uma semana inteira para pagar essas 2 parcelas, quitar e sacrificar ele no valor de 85 mil. Tinha esse carro. Sacrifiquei, aí foi onde que... porque eu pensei, Esther, eu falei, poxa, eu posso vender esse carro? A situação que a gente estava era tão triste, porque ela não queria mais eu. Eu não tinha mais mãe, e agora está fazendo 1 ano que eu perdi minha mãe, Dia das Mães do ano passado. E eu não tinha o que fazer. Eu me lancei, ou eu vendo o carro e vou viver a minha vida longe dela, ou eu me lanço na Fogueira Santa e acredito no poder de Deus. Acredito no poder de Deus, me lanço e seja o que Deus quiser, vou lutar. E comecei a frequentar a terapia. De lá para cá eu não falto nenhum sábado. Eu estou aqui firme todos os sábados. E Deus mudou a minha vida. Como é que está agora o casal? Também, graças a Deus. Assim, hoje eu até vejo que, até me emociono, porque eu vejo que o que aconteceu serviu até para o nosso bem, né? Porque ele não era um homem convertido. Hoje eu fico muito feliz, porque hoje eu vejo, eu faço até teste. Às vezes eu falo, eu não vou em tal corrente, para ver a atitude dele. Ele fala, eu vou. Então é coisa que eu não via antes, né? Então eu não queria só bênçãos materiais. Não, eu queria um homem de Deus, um homem convertido. Deus realmente converteu ele. Eu já vi nessa atitude dele sacrificar esse carro, porque era coisa que ele não fazia antes. Sempre quem tomava a atitude de sacrificar o melhor era eu. Então naquela atitude dele eu já vi que ele já estava mudando. Então hoje eu fico muito feliz, porque todo sábado ele está aqui na terapia, ele está lutando e a gente está muito bem. E com tudo isso, você vê, embora eu tivesse perdoado ele, eu era uma pessoa triste. E depois que ele fez o sacrifício, graças a Deus aquela tristeza saiu, entendeu? Eu comecei a ver que eu podia confiar nele e Deus restaurou tudo. Tudo que nós perdemos em 6 meses, que foi só de perca, os outros 6 meses depois da Fogueira Santa foi só conquista. As lojas voltaram a vender, pagamos a dívida de 700 mil, recuperamos o mesmo apartamento da praia do mesmo jeito, o rapaz não tinha mexido em nada, compramos 2 carros melhor do que os que a gente tinha. Final do ano, a gente queria fazer um sacrifício maior do que o que a gente tinha feito, que era aquele carro de 85 mil. E assim, a gente vinha tampando buraco, estava pagando as dívidas, mas nós determinamos, vamos sacrificar 100 mil e sacrificamos os 100 mil e entramos um ano, graças a Deus, muito bem. Moramos bem, não devemos nada, a empresa está arrebentando, estamos abrindo mais uma loja, agora está reformando. E o casamento, graças a Deus, está uma maravilha. Arrebentou. Obrigado. Deus abençoe, tá?